com muito prazer e muita empolgação que a gente vem aqui com este programa especial que eu já chego pra vocês, dando spoiler do tema, meu amigo, porque hoje é um programa especial, porque vai envolver diretamente aquelas que nos geraram, as nossas mães, e por isso eu não quero nem deixar esperar pra mais tarde falar sobre o que é. Hoje o programa vai ser pra homenagear as nossas mães, não é isso mesmo, Igor? Exatamente, vamos falar de mães, né? Um dos assuntos mais bonitos e mais complexos da história. Sim, cara. Mas, sendo bonito e complexo, é justamente sobre isso que a gente gosta de falar aqui, pegar aqueles assuntos mais complicados que a gente tem pra explicar e destrinchar de uma forma que todo mundo consiga entender e se divertir um pouquinho, né? Exatamente. Vamos começar já. Mas antes, né, temos que fazer aquele balanço inicial. É, isso aí. Esquentar nossas mãos na fogueira do papo de início aqui do Sem Gravidade. E hoje, cara, eu trago um assunto que é sim divertido pra gente já continuar nessa levada. Igor, o que você acha de parques de diversão, cara? Cara, eu gostava bastante quando era mais novo. Hoje em dia a gente tem um certo senso de segurança, entendeu? E aí tem um certo receio dependendo do parque, né? A idade te trouxe o cagaço, cara? Ah, total, cara. Antigamente a gente ia nos brinquedos que ficava rangendo, né? Você via o parafuso tremendo e tal, e você tava nem aí, entendeu? Hoje em dia, nem numa barca eu vou direito. É o que dava emoção, né? Pode ser que esse negócio aqui vá pra casa do chapéu mesmo e eu vá junto. Eu acho que no mundo inteiro, ou posso estar errado, acho que também pode ser uma coisa mais ocidental ou americana, né? Norte-americana e sul-americana, de ter esses parques de diversões que rodam as cidades, né? Ele cria um cronograma de cidades, né? E eles passam só temporadas em cada cidade. Esses parques são os melhores, assim. Eu lembro que uma vez eu tava em um que você senta em duas cadeiras, né? E são várias cadeiras, né? Mas é 2 lugares por vez. E ele roda, né? E eu lembro, velho, de um que o cara não calculou muito bem a distância e ele passava muito perto do fio, velho. Eu lembro do meu pé quase batendo no fio do poste de eletricidade. Eita, nossa! Eita, quase virou churrasco. Quase. Mas estou vivo. Olha, sobre essa parte aí dele ser itinerante, cara, eu acho que tem... Eu posso estar enganado, eu não fiz nenhuma pesquisa sobre isso. Esse é meu achômetro, que em geral tá certo, baseado somente na minha opinião. Olha só, eu acho que muito disso vem em parte da tradição cigana, né, cara? Lá da Europa, o povo nômade que gostava de ir para um lado e pro outro. E muito dessa história de circo vem deles, né? Mas eu acho que tem uma outra coisa que fez popularizar esse tipo de atração, que foram as locomotivas. Olha só, principalmente na América, nos Estados Unidos, porque lá você teve essa expansão gigantesca e muito rápida, né? A gente pega ali o fim dos anos 1800, que foi quando a locomotiva foi inventada, e você tinha um meio fácil de locomoção junto com um incentivo do governo para as pessoas colonizarem o restante do país, o restante da terra, né? Então, você tinha muita cidade beira de estrada, que era basicamente... Eles montavam a cidade ao redor da locomotiva, né? Do ponto do trem. E junto com isso, cara, às vezes vinha o circo. Olha aí. E eu acho interessantíssimo. Na cidade onde eu moro, né, que não é americana, e não é uma cidade do interior nem nada do tipo, ela sempre tem as temporadas de onde aparece circo. Aí, às vezes o circo vem acompanhado desses parques, né? Aí eu não sei se são separados e fazem parceria, ou se são uma companhia só. E às vezes só o parque mesmo. E é de temporada. E é maravilhoso. Anima a cidade. Pra falar a verdade, cara, eu até hoje ainda gosto de parque de diversão. Eu também ganhei esse cagaço que veio com a idade aí, já. Eu tô junto contigo nessa. Mas, assim, o engraçado desses brinquedos é o seguinte: você, mesmo com o cagaço, se você... O problema é você ir a primeira vez, entendeu? Que você vai a primeira vez, vem a adrenalina, te contagia e você, agora tem que ir em todos. Cara... Tem um parque que ele é muito famoso aqui na região, né? E é muito interessante isso, porque ele tem um brinquedo que eu não vou lembrar o nome agora, acho que o nome é Frisbee. Não é Frisbee, não. Eu não vou lembrar o nome agora, não lembro se é Twister, eu não lembro. Mas eu vou te falar qual é o brinquedo, né? Imagina um volante,
certo? Uhum. Esse volante você coloca pessoas ali, né? Só o volante mesmo, né? Como se fosse um formato de volante, né? Redondo. Aí você coloca pessoas em volta dele e você tem tipo um pedestal segurando esse volante. E já imaginou que é uma estrutura gigante, né? Aham. E essa estrutura, cara, ela dá uma volta de 360. Aí o que acontece? Já viu que é louco o negócio. Mas assim, eu lembro que eu tava nesse brinquedo e era uma fila enorme. E quando chegou na minha vez, começou a chover. E obviamente, você que tem um pouco mais de inteligência, você sabe que o problema da chuva não é só mecânico. Não é só um problema de alguma criança escorregar do cinto de segurança e morrer, né? Não é só isso. Você tem raio, você tem trovão, você tem milhares de coisas. Cara, aquele foi o dia mais radical da minha vida, que começou a chover no meio do brinquedo. E o cara não parou o negócio. E todo mundo no brinquedo desesperado, tipo assim, mano, tá chovendo, eu tô escorregando, vou morrer, entendeu? Aquele dia foi muito bom, cara. Eu tenho um momento desses, eu vou morrer no parque, cara. Eu lembro que eu tinha o quê? Uns 10 anos, mais ou menos. E eu fui no parque com as irmãs do meu amigo, entendeu? As irmãs dele já adolescentes ali, indo pra idade adulta, né? Com seus 17, 18 anos. Aí levaram os pirralhos pro parque de diversão. Velho, eu fui no brinquedo que o nome é Oba Oba. Nunca mais vou esquecer o nome desse brinquedo. Você sabe qual é esse? Não sei. É um que é tipo um tamborim, cara. Cara, não sei. Ó, imagina assim, ele tem o mesmo formato de um tamborim, as pessoas ficam sentadas nas laterais dele, entendeu? Ah, sei qual que é, que roda. É, ele roda, aí depois ele para de rodar, aí ele fica dando batucada, tipo um tamborim, pum, 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 depois roda, batucada, roda, batucada. O problema é que eu resolvi ir, né, corajoso, claro. Você vai só na base da coragem, sem nenhum senso de proporção, né? O problema desse brinquedo é que o brinquedo não te segura, cara. Você tem que se segurar somente com suas mãos pra trás numa barra de ferro que tem atrás da tua cabeça, entendeu? Segurança não é a prioridade ali, entendeu? É a emoção. Tem um meme sobre esse tipo de brinquedo com uma mulher no meio, em pé, enquanto ele roda, né? Pessoal, eu queria ter a concentração e a centralidade dessa mulher que ela tem nesse brinquedo na vida, né? Porque a mulher fica no meio do brinquedo, ela parece que tá meio alcoolizada, saca? O brinquedo rodando e ela no meio, meu Deus. O álcool balanceia. O negócio te deixa desorientado, o álcool também. Menos com menos dá mais. Dá mais. A mulher vira Buda e fica meditando no meio do brinquedo, né? É tipo o gato quando você coloca uma torrada com manteiga nas costas dele, que se você soltar ele fica rodando infinitamente. Não, mas olha só, na minha história, cara, eu segurando ali, né, o negócio começou a rodar, e eu, uhul! Só que aí, o negócio no meio, ele para de rodar, ele começa a dar esses pulos, entende? Só que assim, a cada pulo, meu braço escorregava um pouquinho. E cara, meu braço escorregou um pouquinho, eu tentava pegar, já não dava conta, porque não tinha espaço entre os pulos, entendeu? Era pum, pum, pum. E aí, cara, o meu braço escorregou, e um deles soltou, velho. Só que assim, quando um braço soltou, você agarra a parada mais próxima que tá, né? E nesse caso, era a perna da menina que tava do lado. Cara, eu honestamente espero que ela não ache que eu era um tarado de 10 anos, porque eu tava ali quase morrendo, velho, agarrado na perna da menina. Cara, é muito bom, velho, essas histórias. Eu ia muito em passeio de igreja também, e lá na comunidade onde eu crescia, né, como jovem, tinha uma menina, eu vou inventar o nome fictício aqui dela, Juliette, né? E a Juliette, ela era o tipo de pessoa que nunca podia, que enchia a barriga de cachorro-quente, né? E depois ia nos brinquedos. Então a Juliette, toda vez, ela soltava o Raul nas pessoas. Você não sabe o que é soltar o Raul, né? Toda vez, cara. E eu lembro que uma vez a gente foi num brinquedo chamado Kamikaze, que é um brinquedo que ele fica de cabeça pra baixo, né? Véi, esse dia foi muito bom. E eu sou o tipo de pessoa, cara, que quando eu vejo umas merda dessa, eu começo a rir, que eu choro, eu dou pala mesmo, eu travo de tanto rir, sabe? E aí eu cheguei assim, Juliette, então, Juliette, não vamos nesse brinquedo, porque não é bom você ir, porque toda vez que você vai, você passa mal. Ela, não vou passar mal dessa vez. Véi, Juliette, não vai, não, Igor, pelo amor de Deus, Igor. Eu tomei café, eu não vou passar mal. Aí eu, não, beleza. Café protege, né? Beleza. Mano, e foi muito bom, velho. Porque quando esse brinquedo da primeira volta, essa bicha soltou um Raul pra trás. E assim, graças a Deus eu tava na frente dela, velho. Mas quando eu olhei pra trás, o negócio foi pegando na cabeça de todo mundo, velho. Ai, meu Deus, que imagem.
E o pessoal, puto, vai xingando, essa não sei o que. E quanto mais o pessoal falava, mais ela soltava. Cara, que cena maravilhosa. Graças a Deus, eu sentei na frente. Menino disciplinado, conservador que sou, né? Sempre atento aos ceticismos da vida, né? E me livrei aí da jorrada estomacal da colega. Ah, meu amigo, nessa situação aí, a única coisa que eu não faria é abrir a boca pra reclamar, porque aí vem pra dentro, sacou? E com essa nota, eu chamo a música, sobe aí, vamos pro nosso papo. Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres. Olá, aqui sou eu, o professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de botequim, falando diretamente da ilha de Vera Cruz. E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar, pesado nas ideias e leve nas palavras. Hoje temos o especial do Dia das Mães. Vem conosco nesse papo tenro e compassivo. Hoje nós temos episódio especial na área, um episódio exclusivo somente para o Dia das Mães, esse feriado que a gente comemora todo ano e que nos traz tanta alegria, né não? Exatamente, né? Reverenciando as matriarcas aí do país, e não só do nosso país, né? Mas de maneira global, porque mãe é um símbolo universal. E nesse espírito, Igor, eu já digo que esse episódio, cara, ficou bom demais, e vocês que vão escutar aí, prestem atenção na mensagem dos nossos ex-participantes, né? Ex porque participaram no passado, porque vão participar mais vezes ainda, mas mandando um recado aí pras mamães, pras mães deles também, mas assim, é um episódio pra aquecer o coração, né? Com certeza, cara. É um episódio para também fazermos uma reflexão sobre esses seres tão amados, e agora escutando também da boca dos nossos colegas, parceiros aí, que sempre estão contemplando nosso programa. É isso. E hoje nós deixamos com vocês mais uns recadinhos aqui. Muitos de vocês já sabem, mas não custa nada avisar de novo. Vocês sempre podem achar a gente lá no Twitter, que é no @LeoSemGravidade, no @SemGravidade_PC. Também estamos disponíveis no Instagram, através do perfil @profigorph, @LeoSemGravidade e @SemGravidadePodcast. E lá no Facebook também, nós temos o facebook.com/SemGravidadePodcast. Também estamos disponíveis no YouTube, através do youtube.com/SemGravidadePodcast. Inclusive, eu faço um chamado agora para vocês se inscreverem em todas essas plataformas onde reproduzimos nossos episódios, tanto no Spotify, no iTunes, qualquer outra plataforma de podcast, e também no YouTube, porque muitas vezes a gente tem esse pico de audiência, mas às vezes não se inscrevem. E é importante para render nosso trabalho. E é engraçado, cara, que justamente no YouTube, né, de todos os lugares, em um dos nossos vídeos tá quase alcançando 1000 visualizações. E é totalmente inesperado, né, cara? Vem assim do nada, mas é assim que é bom. Surpresa boa. Exatamente, porque o YouTube é o lugar onde menos temos a audiência, né? E do nada ali a gente teve essa grata surpresa. Pois é. A vocês que estão dando like lá no nosso conteúdo, eu agradeço demais, porque é incrível, gente. A gente tem mais, acho que é 96% de likes. Eu não sei como é que essa conta é feita, porque até agora não tem nenhum dislike, mas mesmo assim é só 96%. Vai ter esse algoritmo maluco, né? Exatamente. E nós temos também as nossas rádios. A gente está lá toda quarta-feira às 8 da noite e 8 da manhã na troysfm.com, e também na shockwaveradio.com toda quinta-feira às 4 da tarde. Não percam. E também não esqueça de nos presentear através do estampei.com.br/semgravidade. Lá você vai encontrar uma xícara onde você pode tomar um delicioso café para não ficar com a voz como eu estou, mas no meu caso é algo específico, Léo. Hoje eu estou de dieta e fazendo exercícios, e eu fico pensando como as pessoas conseguem ser felizes sem comer carboidrato. Sim, eu já estou hoje estressado e mal-humorado, mas estamos aqui.
Ah, meu amigo, essa é a vida de quem quer ficar fitness. Não tem pra onde correr. Eu comprei uma esteira aqui, cara. Eu fiz exercício. Quando eu terminei de fazer a esteira, eu pensei que eu ia ter um infarto, sabe? Eu ainda tô esperando essa dopamina que o pessoal fala que bate depois que faz o exercício, né? Que é o hormônio da alegria. Tô caçando ela, porque achar não tô achando não, viu, filho? Eu parece que vou morrer depois que termino de fazer o exercício. Olha aí, ó. O Igor já tá saltando na minha frente daquele desafio que a gente lançou no início da terceira temporada, né? Mas vamos lá, cara. Eu também tô no mesmo esquema aqui, viu? Não, mas eu tenho que ser, porque você, acredito eu, que está mais leve que eu, colega. Eu sempre fui mais fortinho, né? Mas a pandemia aí me engordou quase 15 quilos, entendeu? Então eu tô já na correria, sabe? Porque senão não consigo alcançar o Léo, não. Ah, essa pandemia aí foi tenso pra todo mundo, cara. E vocês não se esqueçam de visitar também o nosso site, é o semgravidade.com. Eu sei, fácil desse jeito, mal precisa lembrar, é rapidinho, digita lá semgravidade.com e dá uma checada no site que a gente preparou pra vocês, tá bonito. É isso, pessoal, nesse tom descontraído, eu com meu estresse pós-exercícios, é que agora eu falo, sobe a música. Olá, aqui quem fala é Adriano do Peste Negra Podcast e eu queria desejar um feliz Dia das Mães a todas as mamães, que Deus abençoe vocês e dê muita sabedoria para que vocês possam criar bem os seus filhos e nos darem uma geração melhor. Forte abraço. Programa especialíssimo hoje, minha gente. Olha, esse programa a gente tá fazendo só pra você mandar pra sua mãe, pra você dizer pra ela o quão você admira ela e pra escutar através das nossas vozes, né? Porque eu sei que se você mandar pra ela, você vai estar dizendo, mãe, eu te amo, através de um podcast, né não, Igor? Exatamente, e um belo presente através do nosso entretenimento. E nesse caso, então, Igor, eu acho que a gente devia começar falando um pouquinho o que é ser mãe, apesar de eu não ser mãe, obviamente. Eu tenho um certo impedimento. Olha que deixa quieto, vai, continua. Deixa quieto. Esse mundo moderno fluido, como o povo diz, tá ficando cada dia mais esquisito, mas eu não vou por esse rumo não, meu amigo. Eu tenho impedimento sim pra ser mãe, viu? Mas aí eu te digo, cara, será que nós conseguimos definir o que é ser mãe? Cara, definir, eu acho difícil. Agora o que podemos fazer é discutir sobre as definições de mães na história do pensamento, nos relatos, nos contos, né, nas narrativas de diversas sociedades. Cara, tem um programa que eu tava revendo, na verdade, porque eu amo esse show há um tempo atrás, que eu acho que eu já te perguntei sobre, eu até te recomendei, mas se eu me lembro bem, você não viu ainda. O nome é Malcolm in the Middle. Não, ainda não. Ah, cara, você precisa. É muito legal. É uma dessas sitcoms, e sitcom hoje em dia tá em baixa, né? Uhum. Mas, mesmo assim, é muito boa, já é um pouquinho antiga e tal, mas é muito legal. Malcolm in the Middle, pra você que tá escutando aí. É quase no final, velho. Acho que é no último episódio da 6ª temporada. Eu posso estar enganado. Mas é sobre uma família, né? Família, é a mãe, pai e 4 filhos, todos homens. Então já dá pra ver a bagunça que é. E os 3 mais novos inscrevem a mãe num desses concursos de beleza que tem nos Estados Unidos, sabe? Uhum. Daí, ela vai pra aquela sessão que você tem que falar Você vai pra, tipo, uma entrevista com os jurados. Os jurados vão lá te fazer uma pergunta ou duas e você tem que dar uma resposta que agrade as pessoas, deixe todo mundo com um sorriso. Sim. Sei. Aí é engraçado, cara, que tem esse paradoxo, né, do que as pessoas acham que querem escutar e do que elas realmente escutam. Aí vai as outras, né, com aquela ideia, é só eu falar aqui esse texto pré-determinado e tal. Aí quando chega na mãe da Lois, que é a vez da Lois, que é a mãe lá dos garotos, né, o juiz pergunta pra ela como ser mãe te deixa mais jovem, velho. Tipo... É o completo oposto do que acontece na vida real. E eu achei a resposta dela, tá certo que é escrito por um roteirista, né? Mas eu achei tão bonito, velho. Ela fala bem assim, minhas palavras, claro, não vou repetir palavra por palavra, mas ela fala assim, olha, ser mãe não te deixa mais jovem. Quando você se torna mãe, você não tem mais escolhas. Você está presa amando seus filhos. Seus cabelos ficam grisalhos amando eles, você perde sono amando eles, e as coisas que você pensou que faria na tua vida, você não faz.
faz mais. Mas mesmo com tudo isso, você tá só ok com a situação. Aí, no final, a escolha de palavras eu achei meio esquisita, mas eu acho que dá pra pegar o sentido. Ela fala assim, é como uma maravilhosa maldição. Olha só. Olha que algumas mães vão concordar, viu? Mas eu acho que é bem por esse sentido mesmo, cara, porque por mais trabalho que dê, eu acho que nenhuma mãe, bom, pelo menos as que têm uma mente no lugar, né, diriam que prefeririam não ter os filhos, entende? Eu acho que é um amor tão forte que acaba qualquer barreira. A norma, né, pelo menos o que se entende por mãe é exatamente a expressão do amor. Obviamente que hoje em dia você tem muitas discussões sobre o tema, inclusive eu discordo sobre a questão, né, tem alguns até que falam sobre o mito do amor da mãe. Obviamente que eu acredito no oposto disso. Eu penso que existem algumas questões biológicas, psicológicas e outras questões sociais também que levam a mãe a ter esse papel que ela tem, né? Eu acho que é todo um arranjo social e um arranjo físico, biológico e eu posso também dizer espiritual que leva a mãe a ter esse amor compensado e às vezes descompensado pelos filhos. Sim, sim. E a gente associa muito a figura da mãe à compaixão, né? Que é ela que até no pior dos filhos ela ainda consegue enxergar algo de bom. Isso é verdade, cara. Minha mãe fala que eu sou o mais bonito da Terra até hoje. Meu Deus. Eu falo que tem que... Olha, mãe! A senhora precisa de um exame de vista urgente, a mulher tá... Né, mãe? Poxa, cara, eu já vi sua face, velho. E como você mesmo fala, seu capital de beleza tá lá, essas coisas não tô precisando de investimento. Não me sinto ofendido porque você tá na mesma ramificação que eu, então... Tamo no nosso lugar de fala, do feio. Nosso investimento tá parecido. Mas de todo jeito, é muito bom você ver que a mãe é uma linguagem universal, né? Você vai numa aldeia indígena, porque tem muitas pessoas que vão falar também da natureza, porque você também tem na natureza, os animais, mas eu sou do tipo de pessoa que eu não gosto muito de comparar animais com seres humanos, né? Acho que existe uma diferença aí da racionalidade que não é imperativa, mas que nos conduz. E você vê que dentro das sociedades humanas, a mãe é uma linguagem universal entre nós, né? Você vai em qualquer tribo, qualquer lugar, você tem realmente um certo cuidado da mãe. E é engraçado que isso existe até mesmo, né, nessas tribos que pegam como exemplo, né, essas tribos mais comunitárias, que são quase uma comuna, que aqui no Brasil falam muito sobre isso, né? De tribos em que as crianças são criadas pela tribo inteira. Cara, não é bem assim, velho. A mãe tá ali do lado, bicho, e se você relar no filhote dela, bicho, pode ter certeza que a mulher vai surtar pra cima. Você tem realmente algumas aldeias que no Brasil que não tem nem pronome próprio, né, no tratamento ali da língua. Mas mesmo assim, a mãe que gera é a mãe que cuida. E isso é universal. Obviamente que tem as exceções. Eu tô falando que a norma é assim. Sim, mas a gente não pode tentar traçar uma regra através das exceções. Não faz o menor sentido, né? E engraçado como isso é comum hoje em dia na sociedade, velho. Sim, porque assim, tratar as coisas com legitimidade. Não é que a gente vamos excluir as exceções, né? Mas se existe uma norma, a gente tem que evidenciar a norma e falar, tem exceções, e é isso. Eu lembro de um exemplo que eu escutei sobre esse tema uma vez, que falava bem assim, cara, na escola, você aprende que um humano tem quantos dedos? Ele tem 10. Mas espera, tem alguns que tem 11. Isso significa que o ser humano é um ser dotado de 11 dedos? Não, essa é uma exceção, cara. Então a gente toma a regra e através da regra a gente pode encontrar uma ou outra exceção. Mas assim, a gente tem que definir a regra, né? Sim, a norma, ela tá aí pra isso. Querida mãezinha, te amo tanto, você que me fez, você que me aguentou, você que tá sempre me aguentando aí no porão, trancada, e eu aí explorando a senhora e sua aposentadoria. Então, mamãe, nesse dia maravilhoso eu quero dizer que eu te amo, tá bom? Não. Amar eu amo, né? Mas ficar fora da corrente não, né, mamãe? Vai ficar aí no porãozinho. Tá, então uma paçoquinha aí, tá bom? Beijo.
já que a gente já falou um pouquinho sobre o que é ser mãe, a gente pode falar um pouquinho também sobre algumas que foram muito conhecidas na história, né? Certo, pode mandar bala. Cara, eu peguei muitas aqui, mas eu acho que dá pra começar por uma que é especial. E é especial no Brasil. Essa mulher foi recentemente homenageada pela campanha Povo Heróico em 2020. E o nome dela é Helley de Abreu, cara. Você conhece esse nome, Igor? Não, faço a mínima ideia de quem seja. Não, é ótimo que eu possa então falar esse nome aqui mais uma vez, Helley de Abreu, para que você que tá escutando aí também não esqueça. Essa é aquela professora que salvou as crianças daquele guardinha lá, maluco, que tocou fogo na creche. Sim, foi em Goiás, foi alguma cidade do centro-oeste, né? Agora você me pegou, eu achei que tinha sido no sul. Não tenho certeza. Não, depende, você tá falando da atual ou da antiga? Porque a atual foi em Santa Catarina. Da antiga. Da antiga eu acho que foi numa cidade do centro-oeste, mas também não sei, colega, vou olhar aqui agora. Então, a Helley de Abreu, ela salvou as crianças de um incêndio criminoso, né? Um guardinha lá do colégio, não sei o que deu no homem, mas ele pegou álcool, jogou na sala das crianças ali e matou 10 crianças no processo e a si mesmo. E a Helley, ela lutou contra o cara na mão, velho. E ela conseguiu salvar as crianças que estavam dentro da sala dela, assim. Enquanto ela lutava com ele, as crianças fugiam. Então, uma heroína brasileira, uma mãe que não deve ser esquecida nunca, né? Ela já recebeu várias homenagens no Brasil, né? Mas eu acho que ela merece mais uma, mais duas, mais 10, porque o que essa mulher fez, cara, não é pra qualquer um, não. E é engraçado quando a gente vê essas histórias de ataques a colégio, que é uma coisa muito triste, irmão. Que coisa triste, né? Como nosso país tá chegando nessa realidade e como tem aparecido heroínas, né? Nessas questões. Tanto agora das coisas que aconteceram recentemente, quanto a Helley de Abreu, que foi lá em Janaúba, Minas Gerais, tá? Só pra falar o local. Ah, sim, foi em Minas mesmo. Eu até meio que tocou um sino na minha cabeça quando você falou Minas, porque ela recebeu, acho que é a medalha da incontinência, alguma coisa. Não, da incontinência não, né? Medalha da incontinência, sacanagem. A medalha da incontingência. Eu acho que esse é o nome, mas eu posso estar errado. Inconfidência. Melhor ainda. Eu tô só chutando com o dedinho aqui, não acertando nenhuma, né? Incontingência foi a pior. Mas é isso, cara. Essa ideia do amor de mãe, da mãe que protege. Eu, quando vou falar a minha parte aqui, eu vou um pouco atrás, né? Eu vou lá na mitologia grega, porque mal de professor de filosofia, né? O cara tem que voltar lá pra Grécia Antiga, falar dos pensadores. Porque é comum falar sobre a proteção da mãe e como isso é natural entre nós seres humanos. Se você vai pegar a história da origem dos homens dentro da mitologia grega, é a história de uma mãe protegendo um filho, junto com a avó. Então, já emenda aí, Igor, e conta essa história pra gente. Porque existem, assim, duas formas de pensar o ideal de mãe, né? Você tem uma forma grega, que vai elencar uma proximidade muito grande do filho com a mãe e colocando o pai um pouco de lado, e do outro lado uma forma cristã que já vê uma família mais coesa. Você vai perceber que o ideal de família grega é mais conflituoso, já o ideal de família cristã é mais coeso, né, com a figura do pai também como protetor, e também dessa ideia da mãe, que o que gera a família é um amor para além do amor filia dos gregos, que é um amor ágape, que depois vou explicar mais na frente. Mas contando sobre essa história, eu vou ter que falar um pouco de mitologia grega. Como começa a origem dos homens, né? Você tem Gaia, que é a Terra, né? Onde você pisa aí agora. E você tinha Urano, que é o universo, que copulava com Gaia, né? E Urano, ele não saía de cima de Gaia. Ele tava copulando. Vocês sabem que é cópula, né, pessoal? Não vou precisar explicar aqui. O programa não é pra maiores de 18 anos, mas, né, pra pelo menos maiores de 13. E agora vai se tornar, porque se pra eu terminar a história aqui, ele copulava e ele não saía de cima de Gaia, e por isso Gaia paria pra dentro. Você entendeu isso aí, né? Ela soltava os filhos pra dentro, e um dos filhos dela, e a origem dos homens começa com um filho tentando defender o pai. Que ele corta ali o falo de Urano sobe aos céus, e subindo aos céus, Cronos sai de dentro de Gaia, né? Ele finalmente é expelido. Depois disso, Cronos começa a também alimentar seus próprios filhos, certo? Comer
medo, sabendo que ele feriu o próprio pai, ele com medo dos seus filhos ferirem ele começa a engolir os filhos dele. Fala sobre projeção, né, cara? Projetando a maldade que ele mesmo fez. É que nem eu falei, os gregos eles tinham essa questão, né? Eles viam o pai como um certo agressor do próprio filho. E nisso, quando a mãe tem o último filho, que é chamado Zeus, ela esconde ele, dá uma pedra no lugar pra Cronos come a pedra e ela entrega Zeus pra Gaia, que é a avó. Então, a ideia de proteção da mãe com o filho na história da mitologia grega começa aí, né? A mãe e a avó protegendo o filho do pai. É mais ou menos isso aí que a mitologia vai falar, não só nessa parte, em diversas outras. Pois é, muito interessante essa parte. Eu nunca tinha pensado em como os gregos viam o pai como agressor, mas no fim das contas, talvez fosse uma ideia de concorrência, né? Cara, isso é muito interessante, porque a gente, depois é o que Freud vai teorizar, né? No complexo de Édipo. É porque assim, quando a gente vai interpretar Freud, porque eu sempre vou abordar Freud a partir de uma análise filosófica, não de uma análise psicológica, que não é minha área. Freud, pra entender ele, você tem que realmente interpretar bem, assim, as palavras dele. Porque senão você acha que é só um conto de incesto, no fim das contas. Só que o que Freud estava querendo dizer, pelo menos é a minha interpretação, é que o pai, ele é o castrador do filho, né? Ele é o cara que vai dar os limites das ações do filho macho, homem, né? Ele que vai falar assim, ó, você tem que fazer isso e você vai fazer isso. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Aquele velho ditado da mãe, né? Que a mãe vira e fala, ó, menino, eu vou contar pro seu pai. É o moleque que se caga tudo. Mais ou menos isso, né? Eu vejo isso mais naquela dicotomia entre ordem e caos, né? Você entende a mãe como representa o potencial infinito, né? A criação, e você vê o pai como ordem, né? No caso, a mãe seria o caos, e você vê o pai como ordem, né? Que é quem coloca os limites. Tipo, não dá pra você construir um prédio sem os materiais, mas se você não colocar os materiais em ordem, também nunca vai virar prédio. Então, um é sempre um complemento do outro, né? E perceba que Freud, ele tem algumas razões, assim, eu não concordo com todas as perspectivas de Freud, porque eu acho que ele materializa muito a vida, né? Isso é um problema também. Mas assim, quando você tem uma mãe que é solteira, normalmente é assim, né? Norma, mas nem sempre é assim, exceção. Mas normalmente você tem uma mulher mais forte, né? Porque ela tem que assumir os dois papéis dentro de casa, ou alguma outra figura masculina assume esse lugar, que pode ser um tio, pode ser, tá entendendo? Porque realmente ela tem que fazer essa balança, interpretando do modo que você falou, né? Ela tem que fazer a balança entre ordem e caos ela mesma, né? Então, normalmente, quando você tem uma mãe solteira, ela é uma mulher um pouco mais direta, mais dura, né? Nas decisões, porque ela tem que assumir esse papel. E isso é tudo instintivo, né? Não é algo que, tipo assim, alguém ensina a mãe. A mãe fala assim, não, entende já instintivamente que tem que ser assim. Não, eu posso te falar por experiência própria, né? Que eu sou filho de mãe solteira, né, cara? É uma experiência aí ampla nessa área, mas o que eu te falo é o seguinte, sim, é verdade, mas não é uma coisa boa. A gente sempre entende a força como uma coisa boa, mas nesse caso aí não é, cara, porque é muito peso pra você colocar em cima das costas de uma pessoa só. Então, o ideal é que você tenha os dois construindo uma família. Quando você coloca tudo pra cima de uma pessoa só, cara, as coisas ficam pesadas demais e isso não é bom pra ninguém, entende? Então, assim, hoje, cara, a admiração que eu tenho pela minha mãe não é pouca, entende? Porque o que ela conseguiu fazer e tornar e que eu e meu irmão mais novo fôssemos pessoas boas e decentes, cara, um livro só não seria o suficiente pra escrever, entende? Mas eu também reconheço todo o peso que ela teve que levar pra criar a gente de uma forma boa, né, velho? Não é pouca coisa, não. Porque não tem a divisão, né? E a divisão, ela ameniza o fardo, né? E eu te falo, cara, que nisso daí talvez seja até uma coisa que nós, homens, não consigamos fazer com a mesma desenvoltura que elas, porque por mais bruta que uma mãe tenha que ficar pra vencer o mundo, velho, ela continua sendo tenra, entende? Já o homem, eu não sei se ele tem capacidade de ficar mais suave pra conseguir enfrentar o mundo. Eu acho que ele faz o oposto, né? O homem que já é duro fica mais duro ainda. Acredito que sim, né?
É porque, assim, os seres humanos são muito complexos. Tem uns caras aí que tem muita mulher que dá show, né? Tem uns Zé Bananas da vida, só que tem umas mulheres que ensinam, né? Mas eu concordo com você. Em via de regra, normalmente é assim mesmo, né? Tanto é que a gente tem esse grande problema, que é a questão do abandono paterno, que, diria a Madre Teresa de Calcutá, é um dos males do mundo, né? Eu posso falar que esse é um dos piores por experiência própria. É muito mais difícil aprender sozinho, cara. Apesar de que, assim, não é impossível. Você que tá aí, que também cresceu na mesma situação que eu, ou que está na situação que eu já passei, não se preocupe muito, não. As coisas vão dar certo, sim. Que só assuma que vai ser mais difícil. E ser mais difícil também não é sempre ruim. Eu nunca vi as dificuldades da vida como algo ruim, eu vejo mais como degrau. Eu acho que as melhores espadas são forjadas nos fornos mais quentes. Eu acho que eu já falei isso uma vez no programa, mas é sempre bom repetir. Vietes, aqui é o 6K. Eu tô vendo aqui nessa pequena mensagem desejar um feliz Dia das Mães, principalmente pra minha mãe, dizer que eu te amo muito, agradecer por tudo que a senhora fez por mim, pelas lições, pelos valores, por me ajudar a construir o homem que estou me tornando, por me fazer sair dos caminhos ruins e me tornar a melhor versão que eu posso ser, tanto para meus amigos, quanto para a minha vida, como para o nosso Senhor. Feliz Dia das Mães aí, mãe. Tudo de bom. E também vamos falar um pouco da influência da mãe, né? Qual a influência da mãe direta, assim, nessa perspectiva de amor grego, né? De construção grega. Eu não vou citar o Complexo de Édipo, porque é uma história triste, hoje é um dia feliz, né? Começar a falar do Complexo de Édipo aqui, de Édipo, a história de Édipo, e o Complexo de Édipo também não, porque eu espero que quem estiver escutando, mais pra frente a gente tem alguma surpresa sobre isso, né, Léo? A gente pode se aprofundar nesses assuntos em outras áreas aí do Sem Gravidade. Mas, de todo jeito, quando a gente fala sobre essa ideia freudiana de mãe, ele tá querendo dizer que a mãe, ela que rege os relacionamentos do filho. Um filho que ele tem uma boa base com a sua mãe, ele consegue expressar essa base nos demais relacionamentos que ele vai ter, seja um relacionamento de amizade, seja relacionamentos amorosos, e por aí vai. Ah, não entendi. É simples, cara. Falando o seguinte, sabe aquela frase que todo mundo fala? Ah, quer saber como o menino vai tratar a namorada? Vê como ele trata a mãe? É mais ou menos uma verdade. O problema dos clichês da vida, as frases clichês da sociedade, é porque normalmente, nem sempre, mas normalmente elas expressam uma realidade da sociedade. E eu até traço um paralelo com isso daí, que não vai refletir exatamente, mas só pra dar uma reforçada, é que eu li uma reportagem há um tempo atrás, eu não vou lembrar onde, cara. Eu sou muito bom pra ficar pegando as coisas pela visão periférica, sabe qual é? Você vê assim pelo canto do olho, você grava o que é importante, mas você deixa o restante embora. Acontece. Então, e essa reportagem falava assim que a mãe, ela é muito importante pra ensinar pra criança o vocabulário básico, e que o pai, geralmente, é quem ensina as palavras mais difíceis, entendeu? Só que assim, sem a base, cara, você não chega no difícil, não. Inclusive, só pra dar mais uma informação aí, eu me lembro que dizia que o motivo pra isso é que a mãe é quem passava a maior parte do tempo com a criança, né? Hoje não é tão verdade assim, né? Porque muitas mães trabalham, mas vendo a situação que a mãe passa a maior parte do tempo com a criança, esse seria o papel da mãe, e o pai, que é o que chega da rua, né? É quem fala as palavras diferentes, sacou? Que a criança vai registrar as palavras diferentes que ele fala, porque ela já pegou o básico com a mãe. E aí eu faço analogia justamente com isso que você falou aí das relações, porque o básico das relações ela aprende com a mãe, né, cara? Porque assim, o que você falou é uma realidade dentro da história das sociedades humanas, tá? Você vai pegar um exemplo, a psicologia freudiana, pra ele já é um fato que a mãe que educa o filho, nesse sentido de educação inicial pra vida, né? Educação social, que ele vai entendendo. Um exemplo, quando você pega uma criança, que ela tem uma criança não, um homem adulto, e ele tem dificuldade de relacionamento, é porque ele não teve esse trabalho de relacionamento com a mãe, né? Do entendimento de como se cumprimenta uma pessoa, do que falar, do que não falar, entendeu? Essas coisas
coisas são tudo... O agir do homem na maturidade é um espelho da mãe. Ah, não tem a mãe, uma figura materna qualquer, entendeu? E, obviamente, que hoje em dia, como você falou, essas relações, elas mudam. Mas, pessoal, muda de uns 50 anos pra cá, tá? A história da humanidade, ela foi construída através disso. Quando você vai ler, e eu vou parar de falar de Freud agora, porque eu vou olhar pra outra perspectiva, que é uma perspectiva mais cristã, e não é que uma cancela a outra, né? Essa ideia é porque eu quero mesmo jogar a luz nas duas coisas diferentes, sabe? Por mais que muitas vezes se completam, outras horas se afastam, mas é porque é bom de separar, né? Como método. Quando você olha uma perspectiva freudiana, ele realmente entende numa escala evolutiva. Ele fala dentro de uma escala evolutiva, de uma escala heterossexual, né? Porque para Freud você só tem a formação da personalidade do homem a partir de uma escala heterossexual, da mulher também. Aí alguém vai se levantar, isso aí é homofobia. Não, calma, gente, relaxa, vamos tentar entender o negócio aqui. Ele tá falando o seguinte, que para as espécies se perpetuarem, você tem que ter relações heterossexuais e uma heterossexualidade como normativa, certo? Porque se você tem só relações homossexuais, você não tem reprodução, né? A gente poderia até citar aqui Levi Fidelix, né, cara? Calma aí que eu não cheguei nisso aí não, peraí. Léo, não bota palavras na minha boca, Léo. Não é isso que eu tô falando, não. Só sacanagem, cara. Foi só pra pegar a piada mesmo. O que eu tô falando é assim, porque o Freud, ele entende completamente que existem as relações homem, mas ele tá falando dentro da formação da psique, você tem que entender que dentro de uma norma, né, você tem as relações hétero. Por isso que ele não aceitava tão bem o complexo de Electra. Eita, que não vai falhar. Electra. Eita, não vai sair. Electra. Não, pode deixar aí, do jeito que tá. O complexo de Édipo feminino. Não, porque deixa aí, só pra ver a dificuldade que eu tive de falar esse nome. Ele vai ter essa dificuldade exatamente porque não tem tanta essa tensão entre o pai e a filha, entendeu? Então, ele tava tentando ainda descobrir, até o final ele não entendeu muito bem, por mais que ele teorizou bastante sobre isso. Ou seja, pra ele vê nessa escala, então ele entende que dentro de uma escala evolutiva, sempre foi a mãe que lá no início ficava nas cavernas, né, cuidando dos filhos e tal, enquanto o homem ia caçar, e ela que fazia toda a organização nuclear ali da família. Mas olha só, dentro dessa visão aí, cara, eu te trago uma exceção aqui pro programa, bicho, que é uma mulher forte pra caramba, porradeira do início ao fim. Eu acho que você gosta dela também, cara. Margaret Thatcher. Maravilhosa, poderosa. É um dos exemplos que eu tenho como um político, né? Conhecida como Rainha de Ferro. A mulher sobreviveu a um atentado a tiro, velho. Caraca, nem bala botou fim nela. E ela também desceu muito chumbo e muita gente aí, né? As ordens aí das Ilhas Maldivas. Ela era uma mulher que entrava dentro do parlamento e tinha uma retórica tão boa que botava marmanjo pra chorar. Cara, eu lembro que eu vi um discurso dela uma vez que ela foi porque na Câmara dos Lords, lá no Reino Unido, é uma parada até muito engraçada, cara, o jeito que eles fazem a discussão, que é assim, você tem lá os dois lados, né, e você tem uma mesa no meio, e aí um dos lados ganha o direito à palavra e fala, e depois o outro lado ganha o direito à palavra, entendeu? Uhum. Só que assim, isso daí é ótimo pra você sair dando porrada um no outro, né? Você já divide logo de frente ali, você já sabe pra quem você tá discursando, pra quem não tá, enquanto o cara discursa, velho, é sempre aquela coisa acalorada, né? O lado de lá sempre fica falando, é isso aí mesmo, é isso aí, yeah! Enquanto o outro fica, não, só fica fazendo caras e bocas pra você enquanto você fala. E aí, eu lembro que nesse discurso dela, o cara chegou, falou lá e, assim, deu umas porradas nela, né? Aí, cara, na hora que ela levantou, é engraçado que você vê uma aura emanando da mulher na hora que ela levanta, sacou? Já com aquela cara assim, tipo, eu vou te esmagar debaixo do meu salto. Uhum. E ela deu esse discurso, cara. Eu não vou lembrar agora exatamente sobre o que era. Eu acho que era sobre as ruas de Londres que estavam um desastre, né? E que era resultado de políticas bem socialistas, bem pro lado de lá. E no fim do discurso, quando ela terminou de falar, o lado dela levantou, e aí o lado de lá também levantou e começou a aplaudir, velho. Até os inimigos tiveram que aplaudir a mulher. Eu sei qual discurso você tá
tá falando? Que ela tá falando assim, olha, o problema de vocês socialistas é porque vocês querem acabar com os ricos, e acabando com os ricos, você iguala eles aos pobres e ficam os dois na miséria. E quando você tem mais ricos dentro de uma nação, e ela faz tudo isso demonstrando com as mãos, né? Eu não sei se eu acredito que seja esse. E ela fala, quantos mais ricos você tem, mais esses ricos puxam os mais pobres. Isso é uma verdade dentro de um sistema capitalista, né? Aí quando ela termina de fazer essa explicação, os dois lados levantam e batem palmas pra ela. Só queria corrigir uma coisa, Ilhas Malvinas. Eu falei Maldivas, errei aí por um D. Essas ilhas, inclusive, eu acho que elas têm 2 nomes, né? Uma que os argentinos deram e outra que os ingleses deram, e por causa disso teve guerra. Os argentinos fizeram o maior blefe da história e tomaram uma porrada monumental por causa disso. Você conhece essa história, né? Sim, conheço. Inglaterra vai despencar lá do outro lado do mundo pra vir fazer guerra aqui? Uma ova, a ilha é minha, quero ver tomar. Resultado, tomaram. Mas é isso, ela é um dos grandes exemplos de força. Em uma entrevista era engraçado que ela acordava cedo em casa, né, fazia o café da manhã pro marido e pros filhos, terminava de servir o café da manhã e ia pra cama, o parlamento, né, detonar os machos de esquerda lá na... Esquerdomacho. Exatamente, esquerdomachos. Da época, mas, pois é, cara, é isso que eu falo, entendeu? Que às vezes eu acho que o homem não consegue ser tão maleável quanto a uma mulher pra exercer os dois papéis de forma tão equilibrada. A mulher tenra com os dela e uma mão de ferro pra quem via pro outro lado, né, cara? Sim, ela tinha essa questão da doçura e do chumbo, né? Contra os inimigos. Inimigos que eu falo no sentido, né, metafórico. Salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala é o Irlandês Maluco. E para esse episódio especial do Dia das Mães, venho aqui deixar minha singela mensagem. Minha mãe faleceu em 2018 e a minha avó, ela ficou com essa missão de dar esse amparo pra gente, né? Recentemente meu pai também faleceu, agora esse ano, e a minha avó nunca desistiu. Minha avó, mãe da minha mãe. Então, desejar aqui pra minha avó, que carinhosamente nós a chamamos de Mita, um feliz Dia das Mães pra ela, tudo de bom, hoje e sempre, e que Deus preserve a saúde dela e que continue mantendo ela firme nessa árdua tarefa, que não é só dela, mas de todas as mães, com relação à proteção da família e todo o cuidado. E é isso, para todo mundo aí, feliz Dia das Mães. Igor, eu queria trazer mais uma mãe aqui. Eu sei que eu tô abusado hoje, tô trazendo um monte de gente, tô deixando nada pra você, mas hoje vai ser assim, cara. Tô empolgado. Vai lá, manda ver. Cara, eu acho que não dá pra passar esse programa sem a gente falar da mãe mais conhecida do mundo, né, cara? Que em qualquer parte do mundo que você citar, a pessoa muito provavelmente vai saber quem é. Que é Maria, mãe de Jesus, descrita na Bíblia há mais de 3.000 anos aí, mantendo a fama de mãe muito conhecida, né, cara? Sim. E, inclusive, ela é o grande contraponto que algumas pessoas... Porque tem muitas pessoas que acusam o cristianismo de machista, né? Mas aí quando você vai explicar que, independente das controvérsias teológicas, que eu não vou ficar apontando elas aqui, né? Mas independente de qualquer controvérsia teológica, é engraçado, né? Chamar uma religião de machista quando um dos maiores símbolos de fé dentro de uma das vertentes do cristianismo é o marianismo, né? Que é uma mulher. Exatamente. A figura materna ali que, pelo menos na visão católica, é o que completa a Trindade? Não chega a completar a Trindade não, mas ela tem o elevar de veneração, né, como santa. Essa é uma parte que sempre ficou meio nebulosa pra mim, até mesmo no tempo que eu fui católico, olha só. Será que o povo sabia disso? Não, faz parte, né? Viemos de um país católico. E com certeza temos vários ouvintes que são também. Nada contra, gente. Não me entendam mal, não. É que eu cresci num lar, entre aspas, católico, né? Aquele católico brasileiro é o não praticante. Nunca ouvi. Essa é a parada mais sem sentido que eu já ouvi falar. Tipo, sou dessa religião, mas eu não pratico, não. Como assim, velho? Isso não existe, né? Ou você é da religião e pratica, ou não é, velho. Mas então, no Brasil a gente tem esse, então minha família era assim, então, né?
Mas então, Maria é uma das personalidades mais conhecidas dentro do meio cristão, justamente porque foi ela que deu origem a Cristo, né, ao Salvador. E é interessante, cara, que não importa, na verdade, qual a vertente do cristianismo que você pertence, Maria sempre tem um papel central, entende? É claro que você tem ali nas vertentes evangélicas em que você dá uma centralidade muito maior a Cristo do que a Maria, e que eu acho que isso é uma coisa que deixa os católicos meio que chateados, entende? Porque eles entendem que você, na verdade, está diminuindo o papel de Maria, mas eu acho que é o contrário. É mais que você está enaltecendo o papel de Cristo, entendeu? Mas sem deixar de reconhecer que Maria foi importante, sim. Sim, porque a Bíblia mesmo fala, né? As Sagradas Escrituras falam sobre isso. E eu acho muito importante esse relato de Maria e de José, porque o cristianismo ele tem o poder de fazer uma contranarrativa maravilhosa, cara. E eu chego a arrepio quando eu falo sobre essas coisas, né? Porque enquanto na maioria dos relatos você vai começar ali na filosofia, na mitologia grega, o conflito entre o filho e o pai, sempre esse ato de rebelia, né? Sempre umas tensões dentro do seio familiar. Dentro do relato cristão, você tem um início disso quando José ele começa a colocar em xeque a questão do conceder do Filho e do Espírito Santo, né? Que é Jesus Cristo e Maria, e ele, porque ela, né, vai ter ali ela era virgem, né, e vai conceber o filho, e ele até tem esse primeiro ato de, opa, peraí, como assim, entendeu? Que é aquela atitude do abandono paterno, mas em vez de ir embora, pelo contrário, ele vai e abraça e segue os planos de Deus dentro da coesão da família cristã, que é exatamente todo um contraponto do que aquilo que se falava na época, entendeu? Por isso que o evangelho, ele é dito que desde o início o evangelho é loucura para quem vivia naquela época ali, e eu acho que hoje em dia seria muito mais se a gente for fazer uma reflexão sobre ele, porque é você ir na contramão da norma, entendeu? É você trabalhar dentro de uma exceção e depois tornar essa exceção norma. Sim, e é através desse relato histórico que a gente tem dentro da Bíblia que nós construímos todo o Ocidente com base nos valores e virtudes, né, que muito deriva justamente do papel que a gente vê da mãe, né, cara, de Maria, que foi quem se compadeceu de Cristo quando estava na cruz, que foi ela que concordou, né, porque no fim das contas, quando ela recebeu a notícia, ela falou meio que, como assim? Que negócio é esse? Mas ela foi reconhecida inicialmente por Deus, cara, como bem-aventurada, né, e serviu para cumprir uma profecia que datava gerações, né, para trás, e no fim das contas é impossível não reconhecer o papel de Maria na construção de toda a nossa sociedade, né? Sim, com certeza, é o papel da mãe que cuida, né, da mulher como cuidadora, obviamente, que algumas pessoas vão tecer críticas, e eu falo pessoas distantes do relato do evangelho, principalmente aqueles que têm uma visão mais materialista, uma visão mais revolucionária, mas não adianta, cara, uma coisa que hoje em dia se perde muito, né, mas que era algo que era auto-evidente para todos, né, desde 50 anos atrás, que começaram a serem questionados de maneira incisiva, que é a família é a instituição social mais importante que tem na sociedade, tá? Você vai pegar um dos pais da sociologia, Emile Durkheim, e deixa isso bem claro: não existe sociedade sem a instituição família, que é pré-social, é pré-sociedade urbana, e a família, ela existe sempre nas figuras centrais do pai e da mãe, seja a mãe assumindo os dois papéis, mas a norma é sempre o pai e a mãe com esse carinho, esse amor, esse cuidado sobre os filhos. E chegamos ao fim de mais um Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou desse programa, nos dê uma boa avaliação lá no iTunes, no Spotify ou onde quer que você nos ouça. Nos siga também lá no Twitter, tem o @LeoSemGravidade e o @SemGravidade_PC. Estamos também no Instagram, você pode nos encontrar no @ProfIgorPH e no @LeoSemGravidade. Estamos também no Facebook, no facebook.com/SemGravidadePodcast. Estamos no YouTube, é só procurar por Sem Gravidade
Gravidade Podcast. Se tiver uma sugestão, elogio ou crítica, pode mandar também um e-mail pra gente lá no semgravidadepodcast@gmail.com. Isso é tudo por hoje, pessoal, e nos vemos na próxima semana.